Por Atílio? Vamos lá. Boa noite, Marquinhos, novamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo, sobre a derrota que acaba a sequência de 3 vitórias seguidas e do porquê, pelo menos na minha leitura, o Náutico fez um primeiro tempo tão superior em relação ao segundo. Boa noite a todos. Claro que saímos machucados desse jogo no sentido de resultado, né? Performamos o primeiro tempo. Dentro da proposta que foi tática, tivemos volume, tivemos o controle do jogo. Na minha opinião, fomos melhores no primeiro tempo. E é natural, né? Algumas decisões não é desculpa, mas é constatação, né? Eu não sei o porquê do Náutico jogar na quinta-feira, né? E voltar a jogar no domingo, onde o Retrô jogou na terça, né? Pois é, são causas estranhas. Aí o Santa jogou conosco e aí pegou o Retrô também logo em seguida, com pouco tempo de intervalo. Então causa estranheza esse tipo de situação quando se trata de tabela. Acho que tem que ser um pouco mais coeso e um pouco mais coerente nas tomadas de decisões em relação a isso. Mas isso não é muleta, não. Um segundo tempo em que nós tivemos que abrir. O desgaste, claro que pesou sim, essa sequência. Mas não fomos um time omisso. Continuamos atacando a entrada do Caion, a entrada do Hélio. Hoje, diferente das partidas anteriores, não entramos tão bem. E isso, quando acontece, tem uma queda de performance, mas em nenhum momento foram os responsáveis por conta do resultado negativo, né? Nós tivemos uma falha de marcação, tivemos uma falha de cobertura na situação do gol do Retrô. E é uma equipe que tem sua qualidade individual, que o Pisa está tentando encaixar, veio com uma formação diferente, tirando o Diego, né, filho do presidente, Laércio, tendo um meio campo mais povoado, de mais força, né, mas mesmo assim nós tivemos o volume do primeiro tempo e não conseguimos ser efetivos. Acho que isso foi determinante para a derrota hoje. Marquinhos, boa noite. Qual o peso da ausência hoje do Paulo Sérgio? Eu sei que o time é o coletivo, mas hoje o Paulo ficou de fora, preservado, acho que para o jogo da próxima quarta. Qual o peso hoje da ausência do Paulo Sérgio em campo? Não, o Paulo não foi preservado. O Paulo teve uma lesão de grau 2 do adutor. Ele foi constatado, né, o laudo do exame saiu no início da partida e isso fez com que ele já estava fora. Ele fez o exame ontem e o laudo saiu no início da partida. E eu fiquei sabendo antes da partida, né, que havia dado o grau 2. Então, por conta disso, o Paulo está afastado, assim como o Luiz. Deve ficar fora por uns 15 dias, em função dessa lesão. Por conta de ser um adutor, uma musculatura menor dentro dos grandes músculos aí, inferiores, eu acredito que ele, atleta experiente, um atleta que se cuida, eu acredito que talvez possa voltar antes, né? Diferente do Luiz, que foi uma questão mais ligamentar, e aí ocasiona um cuidado maior, um tempo maior de recuperação, um tratamento não sendo cirúrgico, mas um pouco mais longevo, né, em relação a essa situação. E esperamos que a questão do alemão também hoje, né, talvez o mínimo que seja a questão do colateral também. E esperamos aí que podemos sair o Souza também com o tornozelo inchado, ele teve um entorse novamente, né? Então são situações que vão acontecendo e nós temos dentro do elenco e temos que sanar essas ausências e continuar produzindo como estamos, né? Hoje produzimos e não fomos eficazes. E aí o Retrô, dentro das oportunidades que teve, foi feliz, teve mérito da construção do placar de 1-0, né? Mas pelos números estatísticos era jogo para no mínimo empate. Se nós vermos aí os números de finalizações foram semelhantes, foram acho que 12 para nós, 10 ou 11 para o Retrô, posse de bola acho que 50-50, entrada no último terço muito semelhante também, os números apresentaram resultado de empate, né? Mas eles foram eficazes, coisa que nós não fomos quando tivemos as oportunidades. Marquinhos, boa noite. O senhor falou, né, da sequência de jogos, na verdade é uma realidade do futebol brasileiro. E além dessa sequência, né, pouco intervalo para recuperação, para preparar o time, tem essa questão física, clínica de alguns atletas. Paulo Sérgio, Luiz, agora o alemão. O senhor falou, né? A solução está interna, né? Tem as opções. Mas qual é o peso também no momento desse que tem a possibilidade de rodar o elenco, de preservar os atletas para criar um lastro físico? Isso não existe por conta dessa situação clínica. Eu queria que o senhor pudesse falar mais sobre essa questão, por favor. Bem colocado, Vinícius. E assim, o meu pensamento nunca foi em poupar, não, né? Sempre a gente está tentando colocar dentro da parte tática, técnica, física, aquilo que temos de melhor para cada jogo. Na questão do Ryan e também do Souza, né, iniciaram no banco, é porque realmente as métricas físicas estavam muito altas
e o risco de lesão era muito alto também, se iniciassem a partida e nós vimos isso. Tivemos que colocar o Ryan na lesão do alemão e o Souza para que pudéssemos voltar, né, num padrão de entrosamento, num padrão de jogo e controle maior de meio campo, e tivemos que colocá-lo no jogo. Mas volto a dizer, o Náutico, eu vou colocar sempre aquilo que há de melhor, os melhores jogadores, para que tenhamos uma equipe coesa, uma equipe que seja propositiva e que busque o gol a todo momento. E eu vejo que o segundo tempo, apesar de não fazermos um jogo de excelência, um nível maior como foi o primeiro tempo, mas nós terminamos em cima do Retrô. Eu acho que a tomada de decisão do último terço não foram as melhores, seja na questão de finalizar, de passe, de cruzamento. Então faltou um pouco isso, faltou um pouco a situação de melhorar a tomada de decisão de último terço. Marquinhos, a lesão de Fagner Alemão pode agilizar o processo de contratação do zagueiro para o Náutico? Olha, vamos aguardar, né, o exame clínico, o exame de imagem para que se tome essa decisão. Nós temos aí 2 atletas oriundos das categorias de base também, o Santana e também o Índio, né, que foi muito bem na Taça São Paulo. Pedimos a presença depois da Taça da Copa São Paulo para que ele se apresentasse, tem treinado bem. Então vai ter equilíbrio, é claro que nós estamos atentos ao mercado, vamos aguardar para ver o tempo de recuperação também, porque nós não podemos perder tempo. A torcida está impaciente, a gente entende, respeita, sabe que se incomoda com o resultado de derrota, porque volta um filme, né, do qual passou os últimos 2 anos, mas é o que eu tenho dito. Na vitória não está totalmente tudo certo, como na derrota também não está totalmente tudo errado. São situações que têm que ser corrigidas, evoluídas, preparadas, e aí a gente consegue também enxergar muitas situações na derrota que às vezes na vitória se mascara. Então nós conseguimos na derrota ter uma análise maior e melhor em relação às situações ocorridas do jogo. Marquinhos, você começou o jogo, eu digo você, o Náutico, na pressão, naquela pressão alta impedindo a saída do adversário e funcionou bem. Estava dificultando a saída do Retrô. De repente o Náutico abriu mão dessa pressão. Foi uma coisa natural do grupo, ou partiu de você, foi depois da contusão do Fagner, se é uma coincidência, mas eu percebi que houve uma retração nessa marcação alta. Não, nós temos um modelo de jogo qual eu gosto, né? Minhas equipes jogam dessa forma, do que é o futebol moderno, de jogar em bloco alto, marcando a saída de bola, seja dentro de casa ou fora de casa. Nós tivemos êxito, mas como eu disse, é natural, pela sequência de jogos, a perna pesa. Do outro lado também é uma equipe qualificada, é uma equipe que não vinha bem na competição, mas uma equipe individualmente muito boa, com muitos jogadores experientes também, e que sabem jogar esse tipo de jogo. E souberam controlar o jogo, souberam amarrar, souberam tomar o tempo necessário da partida. Eu acho que o Rodrigo poderia ter sido um pouco mais enérgico, deu cartão para nós nos momentos, umas trocas de faltas ali em que ele poderia também ter dado ao adversário, o qual não deu, retardou, foi dar cartão amarelo passado dos 40 minutos para o Retrô. Então essas coisas, situações chateiam, e a gente não é bobo, né? Nós não nascemos ontem e estamos na bola faz muito tempo e sabemos como é que as coisas funcionam. Mas não é para um ou para outro, né? Mas temos que estar sempre de olho, porque futebol a gente sabe como é que funciona. Pronto. Então, Essa...